Graça e paz, meus irmãos. É um prazer, uma honra muito grande estar em Taipas. Que Deus abençoe muito vocês. Tem um assunto que eu levo dias, semanas, meses, pensando, falando, ensinando, aprendendo, estudando, mergulhando dentro de um tema que eu gostaria de dividir com vocês nesta noite. Está em 1 de Pedro, capítulo 2 e o versículo 21. 1 de Pedro, capítulo 2 e o versículo 21, que diz assim: Porque para isto sois chamados. E logo nós temos aí um ponto e uma vírgula, que nos deixa pensar um pouquinho. E o apóstolo segue dizendo: pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. E logo desta vírgula, para que sigais as suas pisadas. O que o Espírito Santo me tem levado a pensar e me ajudou a entender é que minha maior missão, o meu grande desafio é ser eu mesmo, Paulo, ser eu mesmo. Totalmente aberto, coração aberto, esvaziado de todo querer, é ser eu mesmo, no entanto, parecido com Cristo. Esse é o grande desafio. De que você seja você mesmo, intrínseco, você mesmo, no entanto, ser parecido com Cristo. Que quando alguém te olhe, veja Cristo na sua vida. E para isso, diz o apóstolo Pedro, que ele padeceu para deixar o seu exemplo. E que através do seu exemplo possamos seguir as suas pisadas. Jesus é o nosso maior exemplo, maior modelo. Não existe modelo melhor e modelo maior. Jesus é o nosso grande exemplo. E o primeiro exemplo que o Senhor Jesus nos deixa, muito obrigado, que o Senhor Jesus nos deixou é a sua impecabilidade. É a sua total ausência de pecado. Ele nunca, jamais nós vamos ver uma só palavra mencionada pelo Senhor Jesus que tenha assim um resquício de uma consciência de pecado, de equivocação, de deslize. Quando nós vemos a história dos grandes personagens bíblicos, como Abraão, como Moisés, Samuel, Davi, Ana, todos os grandes nomes, as grandes figuras bíblicas que tanto nos motivam, que nos alegra quando lemos e vemos a sua biografia. Todos eles, cada um deles, em algum momento, confessa o seu pecado. Todos, sem nenhuma exceção. Todos eles. Todos eles, em algum momento, têm que se humilhar diante dos homens. Todos eles, em algum momento, têm que clamar e buscar a misericórdia de Deus. Todos, sem nenhuma exceção. Você pode pensar agora mesmo fora dos nomes bíblicos, dessas figuras impactantes que tem a sua história bíblica. Você pode pensar em qualquer homem, em qualquer ser humano, em qualquer país, em qualquer lugar, como Billy Graham, Jimmy Swaggart, e tantos outros que deixaram legados. Todos eles, em algum momento, tiveram
que passar pela experiência de ter que confessar os seus pecados. Agora, com o Senhor Jesus é totalmente diferente. Abunda no Senhor Jesus esta ausência de pecado. Tudo nele é puro, tudo nele é santo, tudo dele é para agradar ao Pai. Não vamos ver jamais na história de Jesus, na sua biografia, nos seus atos, nunca vamos ver o Senhor Jesus fazendo uma oração do tipo: Pai, perdoa o meu pecado. Eu errei, eu fracassei, eu falhei. E quem sabe, aquele homem mais puro, aquela mulher mais pura que você já conheceu, pode ter certeza, em algum momento tiveram que confessar falhas e grandes falhas. Agora, o segredo dessa impecabilidade, o segredo dessa ausência de pecado no Senhor Jesus, que é um exemplo para que nós possamos seguir essas pisadas, está no fato de que ele sempre disse: olha, eu só tenho uma vontade, que é agradar a Deus, que é agradar o Pai. Essa é a minha vontade, esse é o meu desejo, esse é o meu querer. João capítulo 6 e o versículo 38, ele deixa muito claro isso, dizendo: porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Por essa razão, irmãos, vemos a ausência de pecado, vemos a pureza no nosso Senhor Jesus, o Cordeiro Imaculado, o melhor e mais puro dos homens. Aleluia. Então, o primeiro exemplo que o Senhor Jesus nos deixa é que é possível viver uma vida sem pecado. A Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, e esse foi o processo na sua vida e na minha vida em algum momento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E aí então Ele limpa aquela lista de condenação, aquela cédula de condenação que estava escrita contra nós. E a partir de então passamos a ser santos, separados para o Senhor. É uma pena que muitos crentes têm tido um vocabulário que não é bíblico. Não existe consistência bíblica quando diz: ainda somos pecadores. Porque, irmãos, continuamos sendo pecadores. Não. A Bíblia diz: sede santo como o vosso Pai é santo. A Bíblia nos ensina em 1 de Pedro 1, versículo 15 e o versículo 16: mas como aquele que te chamou é santo, tu também és santo em todo o teu modo de viver. Versículo 16: porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Romanos capítulo 6, todo o capítulo, Paulo dedica a uma só coisa: éramos pecadores. Éramos, está no passado, agora já não somos mais pecadores, agora somos separados para a glória de Deus Pai. É verdade que às vezes existem falhas, existem acidentes, existem problemas na caminhada, mas isso não faz de você um pecador, se é que você já tem recebido a Cristo e os seus pecados foram apagados. O Senhor nos chama para sermos santos e não pecadores. Quantos dizem amém? Então, o primeiro exemplo é a impecabilidade do Senhor Jesus. E Ele deixa claro: eu sofri para que vocês também vivam isso. Esse é um bom exemplo. O segundo exemplo que o Senhor Jesus nos deixa
dentre tantos exemplos, é o seu equilíbrio, é a perfeição das excelências do seu caráter humano, evidentemente. Que o Senhor Jesus era 100% homem e 100% Deus. E o seu caráter demonstra um equilíbrio extraordinário. Vocês já sabem, existe aquele pensamento que fulano é bom em uma coisa, mas na outra coisa é muito mal. É excelente nisso, mas quando se trata disso, já não é de tanta confiança. Bom em uma coisa, péssimo em outra coisa. Já ouviram falar disso? Pois então, em regras gerais, quando uma pessoa tem uma excelência em uma área, a tendência é, numa outra área oposta, ter deficiência, ter problema, ter dificuldades. Agora, o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus, ele demonstra uma perfeição, uma excelência de caráter extraordinário. Quando vemos o seu modo de agir, quando vemos a sua maneira de lidar com as pessoas, isso nos chama-nos a atenção de ver essa beleza do seu caráter. O mesmo trato com o homem é o mesmo trato com uma mulher. O mesmo trato com uma pessoa já de idade avançada, é o mesmo com uma criança, é o mesmo com um jovem, não tem problema nenhum. É um trato impecável, um caráter extraordinário. Isso é maravilhoso. A mesma maneira que ele conversa com uma mulher a sós, não tem problema nenhum. É o mesmo trato no meio de uma multitude, ou de uma multidão, saiu algo em espanhol. O Senhor Jesus tem um caráter extraordinário, maravilhoso. Quando chega, hoje cantamos aqui, quando chegam os discípulos e o vê falando com uma senhora, à beira de um poço de água, há uma senhora com, assim, um tanto duvidoso o seu caráter, pelo seu histórico. Os discípulos se envergonham, se preocupam, mas ele está normal, porque esse é o seu caráter. Amém? A terceira coisa, o terceiro grande exemplo que o Senhor Jesus nos deixa, e é uma característica também do seu caráter, é a sua simplicidade. Simples, totalmente simples. Nada do que o Senhor Jesus faz ou fala, nós vamos detectar palavras de efeito, palavras coach. Não vamos ver. É uma comunicação transparente, é uma comunicação impactante e extremamente simples. Simples. Não há nas suas palavras segundas intenções. Não há nas suas palavras duplo sentido. Eu não sei se os portugueses entendem, não há nas suas palavras malícia ou maldade. Sabe, como quem diz uma coisa querendo dizer outra? Não vemos no Senhor Jesus, resquício de vaidade no seu discurso, na sua dissertação. Não vemos no Senhor Jesus aquela coisa de, olha, a primeira impressão é a que fica, então capricha aí, melhora aí. Há quem diz que a primeira impressão é a que fica, outros dizem, não, é a última impressão a que marca, a que fica. Para o Senhor Jesus dá igual, se é a primeira ou se é a última, porque Ele é simples. E a sua simplicidade impacta, a sua simplicidade causa uma revolução no coração do ser humano.
Eu recebi há pouco tempo um pastor em Granada, veio pregar, ficou comigo uma semana, e um homem de uma simplicidade extraordinária, apesar de ser médico, pastor presidente e membro do governo do seu país. E durante todo o tempo que ele ministrou ali em Granada, em nenhum momento ele falou, usou nada disso como uma alta afirmação. Olha, eu sou médico, sou pastor presidente. Em nenhum momento ele utilizou a expressão eu sou. Me inteirei de tudo isso depois que alguém do seu país disse, olha, esse pastor é isso. Que bacana isso. Que coisa maravilhosa isso. Quando eu não preciso causar nenhuma impressão. Aliás, não estamos para causar impressão. Infelizmente, o mundo hoje vive disso, vive de like, vive de curtidas. Então tem que causar impressão, mas o exemplo do Senhor Jesus vai na contramão do mundo. O segredo é ser eu mesmo, só que parecido com Cristo. Jesus era extremamente simples. O Senhor Jesus, dentro da sua simplicidade, Ele sempre diz o que tem a dizer com as palavras mais naturais, com as palavras mais despretensiosas, assim de fácil e assim de natural. As suas frases, ou as suas palavras, os seus sermões, os seus conselhos, as suas exortações, as suas frases desenrolam sem nenhum esforço de sistema, sem nenhum esforço de impressão, assim como as pessoas e as ocasiões exigem, Ele é o mesmo. Fala no mesmo tom de voz, fala com o mesmo timbre de voz. Eu não sei se vocês já perceberam, já viram, que determinadas pessoas, para causar efeitos, têm sempre guardado uma palavra, assim, uma palavra, um jargão. Você entende isso, não? Uma palavra de efeito que fica marcado. O Senhor Jesus não tem uma palavra de efeito, não tem um jargão. Não sei se vocês já perceberam que em algumas palestras alguém muda o tom de voz ou engrossa a voz. E por que está fazendo isso, meu irmão? É que para impressionar. Não, com o Senhor Jesus não tem isso. Impressionar a quem? E impressionar por quê? E impressionar para quê? Se tudo que eu trato de fazer é transmitir a mensagem para agradar o Pai. Que exemplo extraordinário. O Senhor Jesus está numa festa de casamento, abre uma oportunidade, e ali Ele aproveita para transformar água em vinho, para salvar o vexame de um casal de noivos no dia mais importante, marcante da vida de um casal, e para revelar o seu poder. Cura um paralítico, e no momento em que cura o paralítico, diz, olha, nem todas as doenças são orgânicas, existem doenças que são também espirituais. Então, um conselho que eu te dou, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Assim, tranquilo, com muita liberdade, com muita simplicidade. Ele está na praia, aparece uma situação difícil, porque uma mulher é pega num ato de adultério, e eles querendo fazer uma armadilha para o Senhor Jesus, coloca ele numa situação, ele tranquilamente como estava, ficou.
e escreve no chão, e tudo isso dá àqueles acusadores uma lição extraordinária, que até hoje a gente sempre, quando temos a oportunidade de agarrar uma pedra na mão, lembramos, opa, que exemplo maravilhoso. Ainda que alguns gostam de atirar pedra, gostam de apontar dedo, mas sabe que não é certo. Ficou a lição. Que homem maravilhoso. Cada hora, cada minuto, cada dia, cada semana, cada mês, é o mesmo. Não mudou em absolutamente nada. Jesus consegue ser o mesmo de manhã, de tarde e de noite. Jesus é o mesmo lá na sinagoga falando com aqueles religiosos, e é o mesmo sentado numa pedra conversando com os discípulos. Não tem razão, não tem por que mudar. Na minha terra se diz que quando uma pessoa muda a assinatura é que ela ficou mais rica. Quantas vezes você já mudou a sua assinatura? É sinal de que você está ficando mais rico. Mas é uma mudança. Para o Senhor Jesus, conversar com o rico ou com o pobre, com uma mulher ou com um homem, é o mesmo tom de voz, mesmo timbre de voz, é a mesma maneira de falar. Vocês já perceberam que às vezes tem pessoas que mudam de acordo com o público? De acordo com quem está ouvindo? De quem está participando do plenário, no seu discurso? Para o Senhor Jesus não tem nada disso. Hoje vivemos uma situação nova no mundo, vivemos o pós-verdade, a era dos fake news, as falsas notícias, e o pós-verdade é o que dá crédito, valida uma mentira repetida, às vezes falada, se torna verdade. Vivemos essa situação social no mundo hoje, a pós-verdade. E a sociedade que nós vivemos hoje é conhecida filosoficamente como a sociedade líquida. Que significa isso? Que não se sustenta, hoje nada se sustenta. Hoje a grande guerra, a grande investida é contra tudo que é absoluto. Porque para parecer mais fácil para o mundo, tudo tem que ser relativo. O que você fala de manhã não precisa sustentar à tarde. Falou de manhã, acabou, já era. Vivemos a época dos filtros, dos Photoshop. Recebi um pregador em Granada, veio dos Estados Unidos. Foi anunciado que pregador dos Estados Unidos prega em Granada, sabe aquele negócio, bota os cartazes e tal. E quando me mandaram a foto do pregador, um jovem que aparentava 2 metros de altura, aquele típico americano. E chegou o dia do pregador chegar, aí eu estou na igreja, anunciaram, o pregador chegou, opa, manda ele aqui. E lá foi para o púlpito, lá, um senhorzinho assim, se arrastando. E eu, assim, brincadeira, né? Já sei. O pregador não pôde vir, mandou o avô dele. Não, eu sou o pregador. Aí eu peguei o meu telefone e mostrei, mas a foto não é igual. Não, essa foto aí de quando eu tinha 20 anos. E quantos anos você tem agora? 86? Não, é uma brincadeira, não é essa a idade, não. Mas não tinha nada que ver. Mas é assim que nós estamos vendo hoje. Dá uma olhada nos perfis dos Facebook, dos homens, das mulheres. Abra aqui um parênteses, um conselho para os solteiros e as solteiras. Não busque namorado pela internet, porque é um perigo muito grande. Você pode ter uma decepção tremenda. Porque hoje os filtros são grandes. E os filtros quando se trata de falar alguma coisa? E é possível que você tenha ouvido alguém dizer, olha, você vai falar aqui, mas olha, bota filtro.
Porque não é politicamente correto falar sobre isso, não é politicamente correto falar sobre aquilo, e filtros, e vamos em filtros, santo Deus, e aí deixamos de ser nós mesmos, e vivemos de filtros. Agora o Senhor Jesus não tem filtros, as suas palavras são naturais. Você não vai ver o Senhor Jesus em nenhum momento dos seus discursos, das suas pregações, ficar assim, eu estou tentando buscar uma palavra aqui, mas não me sai, estou tentando buscar aqui uma colocação aqui para que vocês entendam, nada disso, tudo nele é natural. Aliás, falar hoje em tudo é natural é um pouco difícil, porque estamos na era dos filtros. Com o Senhor Jesus não tem nada disso. Então ele deixa esse exemplo de que é possível ser normal. É possível ser normal. E como é difícil ser normal hoje em dia. Sim ou não? É difícil que é ser normal. Mas o Senhor Jesus, ele deixa esse exemplo de que não precisa ter esforço, não precisa ter nenhum movimento assim de malandragem, de pretensão. Tudo deve ser simples, como se fosse um lugar comum. Esse é o exemplo do Senhor Jesus. Porque que essa era é a era das enfermidades psicossomáticas, as enfermidades emocionais. Porque o mundo parece que não nos deixa ser nós mesmos. O mundo tenta fazer com que não vivamos a nossa vida. Vivamos o que eles querem, o que eles ditam, as regras que eles enviam. Mas, meus irmãos, o exemplo do Senhor Jesus é o seguinte: que tudo na sua vida seja verdadeiro. Tudo em Jesus era verdadeiro. Sorriso verdadeiro, palavra verdadeira, abraço verdadeiro, mesa verdadeira. Acredite, é possível. Quantas orações, infelizmente, que nós ouvimos que não são verdadeiras. Quantas vezes que cantamos e aquele que está recebendo o nosso louvor diz: você tem certeza que é isso que você está cantando mesmo? Está seguro disso? Que Deus nos ajude. À medida que um homem, escute, se torna grande, poderoso, que ele vai se estabelecendo na vida, à medida que ele cresce, ele também deve se tornar simples. À medida que nós vamos conquistando coisas, deve nos levar a uma vida de simplicidade. Não precisa mudar nada, seja você. Que daqui, o Alexandre disse que me conheceu há 15 anos atrás. Eu espero, Alexandre, que aquele Paulo de 15 anos atrás seja o mesmo Paulo de hoje. E eu espero que nos encontremos, se Jesus não vier antes, daqui 30 anos, que eu possa ver o mesmo Alexandre, que não mudou nada. Continuou o mesmo, transparente, homem de Deus, homem de fibra, homem que revela a glória de Deus, que está nas pisaduras do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém por isso? Um outro ponto que deve ser enfatizado no exemplo do Senhor Jesus é a ênfase que ele dá, a ênfase que ele coloca naquelas formas excelentes, mas que não aparecem. Naquelas formas excelentes, mas que não dá ibope, que não dá like,
que dá uma impressão de que somos tontos, que é a paciência e a humildade. A paciência e a humildade. As regras do mundo é: eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, eu tenho que gerar. O Evangelho diz: não é a quantidade do que você está gerando, e sim a sua capacidade de sofrer pelo que você está fazendo. Sofrer por amor a Cristo, sofrer pelo dom que você realiza e exerce para a glória de Deus. É isso. Tudo na vida, meus irmãos, tem prazer e tem dor. No ministério, lá no seu trabalho, seja qual for a sua área, você pode ser um advogado, um médico, um juiz, ou um pedreiro, ou um trabalhador no campo, seja qual for a sua área, dona de casa, seja qual for a sua área, tem dor e tem prazer. E o segredo que o Evangelho nos ensina não é o quanto você se dedica a isso que você faz, senão o quanto você está disposto a sofrer pelo que você faz. E o Senhor Jesus nos dá uma lição extraordinária. Foi fácil a vida de Jesus? Foi fácil a vida do Senhor Jesus? Claro que não. Mas Ele fazia com alegria, era um sofrimento prazeroso. Não, não, senhores, isso não faz de nós masoquistas, não. Mas é que se não aprendermos a sofrer por Cristo, não vamos entender o que é paciência e o que é humildade. E o Senhor Jesus, Ele desenvolve isso de uma maneira extraordinária, extraordinária. A questão não é fazer o bem, a questão é sofrer bem, por amor a Cristo, por amor à causa de Cristo, por amor ao nome de Cristo, para que possamos caminhar e seguir as suas pisaduras. O mundo não entende isso. O mundo diz: se você tem um trabalho que ganha 5.000 euros, busque um que te pague 10. Se você tem um Porsche, compre agora um Ferrari, não sei qual que é mais caro. O mundo escraviza, o mundo bota as pessoas para baixo. Querem ver um exemplo? Uma pessoa sofre para uma carreira universitária, se forma em direito, e chega na roda de amigos e diz: sou um licenciado em direito, sou um advogado. O outro que está ao lado diz: eu já sou mestre em direito internacional. Aí ele já se sente para baixo. Então eu tenho que me equiparar a esse meu companheiro, e vai lá o Paulo fazer mestrado em direito internacional. Quando eu recebo o título e eu fico todo envaidecido, e chego para meu amigo e diz: agora eu sou um mestre em direito internacional, direitos internacionais. Esse aqui é doutor em direito. E diz: isso é mais ainda? Sim, é mais. Bom, não tem problema, vamos lá. Vamos mais alguns anos então com meu doutorado. E depois ele descobre que tem um PhD, ThD e um monte de HD. E ele diz: meu Deus, quando vai terminar isso? Agora em Valência, na Espanha, infelizmente a Espanha passou um começo de inverno terrível. Vocês acompanharam as enchentes. A Dana, que matou muita gente, destruiu uma igreja nossa totalmente ali. E um senhor que tinha 3 carros de alta gama, como se diz na Espanha, que estava dentro do aparcamento, do estacionamento, debaixo do prédio. E quando dá o aviso de que vai complicar a coisa, então ele desce lá embaixo, no prédio. Geralmente na Espanha os estacionamentos sempre estão a garagem subterrânea. E ele resgata 2 carros de alta gama. No terceiro, a água já estava com bastante volume,
e alguém diz, olha, né, agora é perigoso, não vá, não, é um Porsche. Eu não posso perder um Porsche, não é um carro qualquer. E ele desce para resgatar o seu Porsche e morre dentro do Porsche, dentro da garagem. E essa atitude retrata bem o mundo de hoje. O que eu preciso ter, eu tenho que me autoafirmar. Agora, o Evangelho, o Senhor Jesus nos ensina a sofrer. Evangelho é sofrer. Andar nas pisaduras do Senhor Jesus requer duas coisas: paciência. Paciência. E pela terceira vez, para ser profético, paciência. E só a paciência não basta, também é necessário humildade. Humildade. Pela terceira vez, humildade. Quer ser parecido com Cristo, ou mais parecido com Cristo, nesse ano que já está aí às portas, aprenda isso. Eu preciso de paciência, eu preciso de humildade. Se não tenho isso, eu ainda não entendi o que é sofrer bem. Não é cantar bem, não é pregar bem. Tudo isso passa pelos seus talentos, pela sua aptidão. O Senhor Jesus nos convida a aprender a sofrer. Sofrer por amor a Cristo. Sofrer pelo que fazemos. E eu descobri uma coisa, irmãos, que eu não tenho que agir. Eu tenho que viver aquilo que eu estou fazendo. E eu descobri uma coisa, o Espírito Santo me fez entender uma coisa muito interessante. Que quanto mais eu demonstro sinais de vítima, significa que eu estou vazio de Deus. Quanto mais reclamações, quanto mais vitimização, olha como eu sofro, olha o preço que eu pago, olha o que fizeram comigo, olha a carga que eu levo. Isso significa que eu estou totalmente vazio de Cristo. Você nunca vai ver uma pessoa cheia de Cristo ser vítima. Pelo contrário, ele diz, glória a Deus, que Deus me dá o privilégio de sofrer pelo Evangelho. Quantos dizem amém? Pastor, mas é muito duro isso. Claro que é duro. Quem falou para você que seguir a Cristo é fácil? Quem te disse que o Evangelho é fácil? O Evangelho é duro, é tomado à força, diz a Bíblia. O reino é tomado à força. Agora tem uma coisa. O Senhor Jesus disse, fiquem tranquilos, porque enviarei alguém para ajudar vocês, para estar com vocês. Cantamos aqui hoje, o Espírito Santo, que está conosco, que nos ajuda a sermos parecidos com Cristo. Sem a ação do Espírito Santo. Por isso, outro dia eu disse para um grupo de pastores, em uma reunião nossa em Granada, uma reunião das igrejas, eu disse, escute, você querendo ou não, você é dependente de Deus. Sem Deus nós não fazemos nada. Podemos até um certo tempo ir muito bem, obrigado. Mas vai chegar um momento que não vamos aguentar. Porque precisamos de Deus, definitivamente precisamos de Deus. Cristo está conosco. E devemos manter essa perseverança, essa atitude de suportar, de aguentar e de viver. E de fazer com que Cristo seja glorificado na minha vida. O nosso Senhor Jesus, que padeceu, segundo o apóstolo Pedro, para nos deixar o exemplo, ele demonstra uma beleza extraordinária de alma, de caráter, uma majestade, uma paciência, uma mansidão, uma submissão, uma
submissão. Nunca vamos ver o Senhor Jesus se vitimizando. Não, senhores. Pelo contrário, Ele está disposto a fazer a vontade de Deus. No momento que quiser vir na nossa mente esse sentimento de vítima, de sofrimento, de abandonado, de rejeitado, diga: o sangue de Jesus tem poder, te repreendo o pensamento difícil, porque eu estou cheio da glória de Deus, da graça de Deus, do poder do Espírito Santo. Quantos recebem isso, diga amém. Aleluia. Só vamos vitimizar-nos, auto-vitimizar, quando estamos vazios de Deus. A experiência, irmãos, a experiência, irmãos, quando vemos a vida do Senhor Jesus, é de que é possível. Diga assim comigo: é possível. É possível. É possível ser santo. Isso que é o bacana do Evangelho. É possível. Não estou dizendo, e a Bíblia não diz que é fácil, mas é possível. E a grande notícia é que o Senhor Jesus virá buscar uma igreja santa. Aleluia. É evidente, irmãos, que as condições de nossa vida humana, que tão defeituosa, tão fragmentada, tão mexida, por conta de um mundo plagado de pecado. Evidentemente que quando nós olhamos para as nossas próprias forças, parece ser uma utopia, um sonho, parece ser uma coisa impossível, que não se alcança, inatingível ser como Ele. Mas o Espírito Santo, repito mais uma vez, o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está com a igreja do Senhor Jesus. E é exatamente o Espírito Santo que está preparando a noiva para esse encontro com o noivo. Aleluia. E essa imitação, escute, irmãos, essa imitação não é uma opção. Não é uma opção que podemos aceitar ou rejeitar. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que os eleitos estão predestinados a conformar-se à imagem do Filho de Deus. Os eleitos estamos conformados à imagem do Filho de Deus. Romanos capítulo 8 e o versículo 29, Paulo diz assim: para aqueles que ele conhecia anteriormente, ele também predestinou a ser conforme a imagem de seu Filho. De seu Filho. Agora escute. Se não há esforço nessa conformidade, não haverá nenhuma nota de predestinação. Por isso que eu disse que o reino de Deus é tomada à força. Deve haver dentro de nós esse espírito. Eu tenho que ser parecido com Cristo. Escute, não pequeno Cristo, como dizem alguns, que foi referido na cidade de Antioquia. Não, pequenos cristos jamais, mas parecidos com Cristo. Semelhantes a Cristo. Devemos ter essa búsqueda, esse esforço. Aqui tem alguém que gosta de fazer bolo? Quantos aqui gostam? Tem boleiros aqui? Levanta a mão bem alta. Ó. Olha, homens e mulheres, bons cozinheiros. Pastor Alexandre está aceitando o convite para o café da tarde. De preferência amanhã, né, que eu estou aqui ainda. Se você quer fazer um bolo de forma de coração, você vai colocar em uma forma retangular? Qual é o tipo de forma você vai usar?
uma forma em forma de bolo. Não é simples em forma de coração, para que o coração pareça um coração. Sim ou não? Não é simples isso? Quantos querem parecer-se com Cristo? Não vão usar a forma do mundo. Que forma nós vamos usar? A forma de Cristo. Assim de fácil, assim de simples. Usemos a forma de Cristo. Não podemos entrar, estou terminando, nos desígnios de Deus, se nós não termos a Cristo como nosso modelo de vida, a nossa forma. Por isso que o apóstolo diz, não os conformeis com este mundo. Essa palavra vem de forma. Não entre na forma do mundo. Porque a forma do mundo, vocês já sabem como é. A forma do mundo é complicada. É muito fácil ser politicamente correto, é aceito em todos os ambientes. Mas se queremos parecer com Cristo, só existe uma forma. A forma de Cristo. A forma de Cristo. Para sermos conforme a Cristo. Quantos podem dizer amém por isso? Como a lei, a vida de Cristo também é um professor que nos conduz à sua cruz. A sua vida nos conduz à sua cruz. E depois de olharmos para Ele, depois de vermos a Cristo, não tem volta atrás. Não tem volta atrás. É daí para frente. E eu gostaria de terminar esse pensamento, essa reflexão com vocês. Essa reflexão de hoje, ser parecido com Cristo, quero terminar utilizando o testemunho vivo de um vizinho aqui de vocês, aqui da Europa, no século XVI, de um jovem religioso chamado Martim Lutero, um alemão que todos nós conhecemos. Em um momento da sua vida, ele eternizou estas palavras. Ele disse assim: estou aqui e não posso ser diferente. Que profundidade são essas palavras? Estou aqui e não posso ser diferente. Que Deus me ajude. E que essas palavras que nasceram do coração de Lutero possa também nos ensinar hoje. Estou aqui, não posso ser diferente. Disseram para Pedro, mas você é um galileu. Não, você fala como ele. Você veste como ele. Você anda como ele. Sabe o que eu descobri, irmãos? Que quem vem a Cristo não adianta, nem queira voltar lá para o mundo que não dá certo. Que você fala como ele, anda como ele, pensa como ele. Por isso que todo desviado, irmão, se não voltar para Jesus, ele vai morrer com uma depressão, com uma angústia na alma. Por isso que muitos caem nas drogas, bebida. Por quê? Porque perde a sua essência de vida. Aí está lá no mundo, mas não desfruta do mundo. Não usufrui, porque fala como ele, pensa como ele. Então, é melhor seguirmos nas pisaduras do Senhor Jesus. E Lutero continua dizendo assim, estou aqui, não posso ser diferente, que Deus me ajude. E aí ele cita aquelas solas tão famosas. Primeiro, sola fide, Deus salva pela fé. Sola gratia, somente pela graça. Solo Cristo, somente através e por Cristo. E por último, soli Deo glória. Glória somente para Deus. Amém? Diga assim comigo, a Ele, a honra, a glória, o louvor e a adoração. Porque por Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas.
Amém. Que Deus os abençoe. Feliz 2025 para todos. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.